no sistema para vocês darem uma olhadinha. Beleza, então iniciando agora oficialmente a nossa aula número 10. Acabamos de fazer nossa avaliação na semana passada, e era para ter aula, né, na quinta-feira, e deu o feriado. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula agora, eu quero dizer para vocês que vai ter que ter uma aula de reposição, tá bom? Lá no Educa. Não vai ser necessário a gente fazer uma aula no Meet para essa reposição, porém, eu vou gravar uma aula como se eu estivesse dando aula para vocês, vou gravar o vídeo e vou deixar lá nessa aula de revisão, de reposição, que vai ser a aula número 11, tá bom? Então, essa é a nossa aula número 10. A aula número 11 é uma reposição, tá bom? Mas não vai ter no Meet, ok? Aí depois vocês entram lá, verifiquem. Então, nessa aula número de reposição, eu vou construir um gráfico daquele gráfico de pizza, tá bom? Que é o gráfico que dá um pouquinho mais de trabalho para construir. Então, hoje a gente fala um pouquinho dos outros gráficos, e na aula de reposição, eu faço o vídeo e coloco lá para vocês assistem, e na aula que vem, se alguém tiver ficado com dúvida, vocês me avisam que a gente faz novamente na aula que vem. Tá bom? Compreendido a ideia aí? Não, beleza, então. Joinha. Vamos lá, então. Vamos para o nosso material. Deixa eu achar aqui o meu arquivo. Nós vamos, então, hoje trabalhar no capítulo número 4 do nosso livro. Deixa eu achar ele aqui. Capítulo 4. Achei você. Só um minutinho, meu computador deu uma travadinha bem aqui, só ele resolver trabalhar de novo para eu poder projetar a tela para vocês aí. Muito bem, vamos lá. Vou mostrar minha janela para vocês. Me diga aí se estão enxergando a minha janela com Eu tô. gráficos estatísticos. Está dando para chegar para todos vocês aí? Também estou vendo. Opa, beleza, então. Assim, esse é o material que está lá na aula de vocês, na aula número 10. E a parte de gráficos é uma parte, assim, eu acho bastante tranquila, porque é a última parte da estatística, é a parte onde você pega todas as informações que você já teve, você conseguiu fazer toda aquela análise necessária, e agora você transforma aquelas tabelas, aqueles números todos aqui para uma representação gráfica. Essa representação gráfica, ela pode ser de vários tipos diferentes. E quem é que vai avaliar, analisar qual é o melhor tipo, é a situação que você está tendo e você mesmo. Às vezes você fala assim, não, eu não gosto muito de um determinado tipo de gráfico, gosto mais de outro. Isso aí fica a critério da pessoa que está pesquisando e da necessidade. Como, por exemplo, se for um gráfico que tem poucas variáveis, aquele gráfico de pizza, aquele redondinho, que fica bem, bem bonito, bem apresentável, é bom para poder trabalhar e representar as informações. Porém, se for um gráfico que precisa de muitas variáveis dentro desse gráfico, já o gráfico de pizza não é muito interessante, porque daria trabalho demais para fazer e as informações ficariam muito em cima umas das outras. A ideia, então, desse capítulo é fazer o quê? É ajudar vocês a entenderem o que é um gráfico, quais são os tipos de gráficos existentes e dar uma ajuda de como se faz esses gráficos, tá bom? Então, eu quero começar a aula perguntando aqui, deixa eu colocar aqui para ver o rostinho de vocês, se quem leu teve algum tipo de dúvida e gostaria de colocar agora, de trazer para o momento
essa dúvida. Então, é o momento de vocês quiserem responder aqui. Me diga, quem leu já trouxe alguma dúvida para o momento que gostaria de perguntar ou a gente vai dando sequência aqui? Uma das coisas que eu tenho assim mais dificuldade é na questão de fazer o gráfico, porque assim, eu sei que a gente tem que ter todas as informações e tudo, só que às vezes a gente faz o gráfico e não dá certo. Por exemplo, outra vez a gente fez um projeto na creche ali, e aí na hora da gente expor os dados, a professora falou que não estava da maneira correta, né? E aí a gente tinha visto a explicação dela e achou que estava igual. Então, assim, às vezes a gente acha que tá fácil, mas quando a gente vai aplicar, não é bem isso. E aí, sobre a questão dos gráficos, como você falou, às vezes a gente tem um modelo pizza, tem aquele outro lá que é em barras. Então, assim, a gente fica meio que em dúvida nessa parte, assim. Ok, beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o que leu, o que achou dessa primeira leitura, desse primeiro momento? Não? Ninguém? Beleza. Então tá. Carolina, a nossa ideia então aqui vai ser mais ou menos essa. Vamos tentar ver até onde a gente consegue ir entendendo a ideia do gráfico e se dá para a gente construir um ou dois gráficos aqui no momento, fazendo tipo que do zero mesmo aqui com vocês, para ver se dá certo. Na aula de reposição que eu vou colocar lá, que é a aula número 11, eu provavelmente vou conseguir gravar ela de hoje para amanhã. Eu vou ensinar você também a fazer os gráficos no Excel, tá bom? Vou colocar lá o vídeo mostrando como que faz esses gráficos no Excel, porque tecnicamente ninguém mais faz gráficos na mão, viu? Só a gente usa aqui os rascunhos para poder ensinar e ver como é que se faz, mas na prática os gráficos hoje são feitos todos mesmo por computador, então a gente precisa dominar o computador mesmo para poder fazer, tá bom? Então tá. A ideia aqui, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela inteira aí, né? Não é só o arquivo não, né? Tela inteira. Isso. Vou deixar aqui dividida a nossa tela, porque aí se eu precisar falar com vocês, eu já estou com a tela de vocês aqui. Beleza, então olha só, o que é um gráfico estatístico? A definição aqui, né? Eles falam que o gráfico estatístico é o que? Uma forma de representação, ou seja, de apresentação dos dados estatísticos que vocês pesquisaram. E o objetivo é produzir, né? Vamos falar assim, uma apresentação bem atraente para o público. Porque se você fizer aí uma pesquisa, trouxer uma tabela, aquele monte de números na horizontal, na vertical, dezenas de números ali, vai ficar muito complicado alguém ler as suas informações rapidamente. Mas se tiver dentro de um gráfico, fica fácil, porque você vai olhar o gráfico, quem está mais alto, quem está mais baixo, quem está maior, quem está menor, né? Então o gráfico serve para isso, para trazer de forma rápida as informações para o público. Vamos ver então as características aqui agora que tem que ter no gráfico. Olha só, bem simples essa ideia aqui. O que que você vai ter que fazer quando você pensar em fazer um gráfico? Tem que ter algumas coisas, tá bom? Então, a primeira delas aqui, ó, simplicidade. O gráfico tem que ser o mais simples possível. Beleza? Você não vai fazer um gráfico complicado, porque gráfico complicado de ver, ninguém vai querer olhar. Depois, no seu gráfico tem que ter clareza. Você precisa deixar as informações ali fáceis de serem detectadas e, vamos falar assim, vamos dizer assim, que até uma criança daria conta de entender o que está lá. E, terceiro ponto, tem que ter veracidade. Isto é, tudo que tem lá tem que ser verdadeiro, tá bom? Então, não é interessante a gente fazer um gráfico com dados, vamos falar assim, fraudulentos. A não ser que seja um exercício que você está inventando na hora ali para poder ter um cunho didático de ensinar apenas, aí você pode inventar as informações e colocar ali. Mas, no geral, todas as informações que tem no gráfico são informações verdadeiras, tá bom? Sempre, sempre, sempre verdade.
Então, partindo dessas três características, a gente vai construindo o restante do nosso gráfico, tá bom? Vamos ver mais o que nós temos aqui. Quais são os principais tipos de gráficos? Veja só. Quando a gente fala assim de principais tipos, está dando tipo assim as famílias, tá bom? Então, eu tenho a família dos diagramas, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver, vai mostrar para vocês como é que são esses diagramas. Tem os cartogramas e os pictogramas. Olha só. Deixa eu perguntar para vocês se essas palavras são comuns para vocês, se vocês já ouviram ela aí no dia a dia ou em outro momento. Sim ou não? Me ajudem aí. Continuam me ouvindo? Sim. Essas três palavras que eu coloquei para vocês aqui, elas são comum para vocês? Vocês já ouviram falar o que é elas? Sabem o significado? Ó, diagramas, cartogramas e pictogramas. Já ouviram falar dela, pessoal? Delas? Diagramas eu já ouvi falar, professor, mas as outras não. Ok, então cartogramas e pictogramas ainda é novidade. Ok, beleza. Então a gente vai tentar mostrar para vocês essas delas, o que são essas coisas, de modo mais tranquilo aqui. Vamos ver os diagramas. Os diagramas são os mais comuns. São gráficos geométricos, né, de no máximo 2 dimensões. O que são 2 dimensões? Normalmente, uma largura, uma linha horizontal e uma linha vertical. A gente usa muito os eixos coordenados. Vamos tentar fazer aqui uma descrição mais ou menos do que seria os eixos aqui. Você tem uma linha na vertical e uma linha na horizontal. E essas linhas você vai colocando as informações. Tá bom? Normalmente, esse diagrama feito em 2 dimensões, você pode ter ele aqui nos eixos, pode ter ele na pizza, pode ter ele... os mais comuns são esses dois, né? De 2 dimensões. Na pizza e no diagrama de eixos coordenados. Esses eixos coordenados aqui, vocês já viram eles aí desde o fundamental de vocês. É onde a gente vai colocando aqui as informações, por exemplo, aqui, vou colocar aqui três variáveis aqui, a variável A, B e C, por exemplo. E aqui você vai colocar os valores. Vou colocar aqui, por exemplo, 20, 30, só ir colocando aqui rapidamente. Seria mais ou menos aqui essas distâncias. Suponha que, então, fazendo aqui um gráfico de barra, suponha que a variável A obteve aqui 20 unidades. A variável B obteve 30. E a variável C obteve 40. Olha aqui. Aqui é só para mostrar mais ou menos a ideia de o que significa um diagrama, tá certo? Usando dois eixos. Então, são esses eixos. Eixo horizontal, que tem geralmente as variáveis ficam na horizontal, e no eixo vertical ficam os valores adquiridos na pesquisa para aquela variável. Tá bom? Beleza. E os diagramas mais comuns, né? Vamos trabalhar com eles aqui agora. Eles são bem simples, como esse de barras que eu fiz aqui, mas ele não é o primeiro que a gente vai falar, né? O primeiro que está aqui é o gráfico de linha, ou chamado de gráfico de curva. Quem de vocês está acompanhando, por exemplo, nos jornais, se é que tem tempo de acompanhar, né? Tanta correria que vocês estão tendo com tanta disciplina, quem viu por aí o gráfico que mostra a evolução dos casos de contaminação, eles são o quê? Eles têm uma linha vertical, que é para a quantidade, tem uma linha vertical, que é para os dias, e aí o gráfico vai mais ou menos assim, como se fosse uma linhazinha que às vezes sobe, às vezes desce, não é isso? E também, professor, quando a gente vai vacinar os meninos também, aí eles vão fazendo aqueles pontos
para saber como é que está o peso da criança, no caso de gestante também, eles usam esse gráfico aí. Isso, exatamente. Um dos gráficos bem interessantes, a gente chama que é aquela curva, né? Aquela curva de que a criança tem que estar. Então, tem duas linhas, uma linha embaixo, uma linha mais em cima, e o peso da criança deve estar no meio daquela curva ali, né? Isso. Beleza, vamos ver aqui então, olha, a ideia, eu estou colocando aqui um gráfico de linha, mais ou menos para vocês verem. Coloquei ali um gráfico de contaminação, eu vou colocar agora aqui em outra cor, normalmente eles usam lá, isso, mais ou menos isso. Outra linha aqui para, vamos falar assim, as recuperações. Recuperados. Olha aí. Então, o gráfico de linha ou gráfico de curva é esse que você vai colocando cada pontinho, você vai ligando um no outro através de uma linha. Às vezes a linha sobe, às vezes a linha desce, tá? Mas aqui as informações elas são colocadas aqui na horizontal. Ó. Como são muitas informações, bem perto uma da outra, porque são muitos dias, né, que eles vão colocando aqui nesse gráfico, então não dá para colocar todos os dias aqui. Então, normalmente, lá no gráfico que a gente vê, eles estão sem as informações aqui. Eles só colocam aqui na frente, mais ou menos, o que significa o eixo, né? Diz que é o eixo dos dias. E aqui em cima, ele coloca assim, as quantidades. De tal modo que a gente consegue saber, só olhando para a linha do gráfico, se a grandeza tá aumentando ou está diminuindo, se está em queda ou não, não importa tanto o número que está lá, mas importa saber como está acontecendo a variação daquela grandeza, se nos últimos dias ela está subindo ou se nos últimos dias ela está caindo, mais ou menos assim. Então, o gráfico de linha ou de curva é mais ou menos esse tipo de gráfico aí, tá bom? Onde você vê as grandezas sendo colocadas a partir de uma linha. E aqui está uma tabelinha, olha só, para a gente conseguir fazer aqui um gráfico a partir dessa tabela. Então, pense bem, todo gráfico nasce a partir de quê? De uma tabela, de uma pesquisa que foi feita e das suas informações. Nesse caso, nós temos aqui um gráfico que fala a produção brasileira de óleo de dendê. Desde o ano 87, 1987, até 1992. E aqui estão as quantidades em milhares de toneladas. Por exemplo, onde você vê 39,3 aqui, significa 39,3 vezes 1.000. Tá vendo? Por causa desse 1.000 aqui. O número que eu tenho aqui está multiplicado por 1.000. Como é que nós faríamos esse gráfico aí? Faríamos duas linhas, né? Uma linha horizontal e uma linha vertical. Vamos colocar aqui, fazer um rabisco aqui. Vamos lá, colocar aqui os dois eixos. Observe que isso aqui leva tempo para ser feito, então aqui na hora a gente vai fazer apenas um rascunho. Agora aqui, ó, 1987. Vamos imaginar que o primeiro pontinho aqui, ó, seja de 1987. Eu vou colocar só 87 aqui. O próximo seria de 88, o próximo de 89, e assim até terminar as variáveis que nós estamos colocando. Então, 90, 91, 1992. Pronto, está aqui as nossas variáveis. Vamos ver aqui. Observe que as nossas quantidades de tonelada, o valor máximo, mais ou menos aqui, está em 69,1, mais ou menos 70. Vamos dividir aqui o nosso espaço em 7 pedaços, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada espacinho desse significaria 10 toneladas, mais ou menos. Então, aqui seria mais ou menos o quê? 10 toneladas, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. Pronto. E aí a gente vai fazer o quê? Vai tentar colocar um pontinho
mais ou menos na altura que está representando cada um desses valores aqui. Vou colocar uma linha de vermelho, mais ou menos, um pontinho de vermelho. Por exemplo, em 1987, a quantidade de toneladas foi de 39,3. Veja, no gráfico feito à mão, vai ser difícil a gente conseguir colocar esse valor, 39,3, certinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma arredondada, vai aproximar para um lugar que a gente imagina que seja mais ou menos perto de 39,3. Já que o 40 está aqui, então 39,3 estaria bem pertinho do 40, né? Então, eu vou fazer uma bolinha aqui assim, ó. Tá bom? Em 1988, deu 39,1, olha, ou seja, é um pouquinho menor que o 39,3. Então, em 88, vai dar uma quedinha aqui, ó. Então, vou colocar um pouquinho mais embaixo. Ok, tá vendo que eu estou colocando aqui mais ou menos na mesma direção do ano, olha. Vou fazer uma linhazinha tracejada aqui para vocês perceberem. Olha aí. Agora, em 1989, a produção foi de 53,9, aproximadamente 54 toneladas. Então, está acima dos 50. Vamos chegar aqui, ó. Aqui nós teríamos a linha dos 50 aqui, ó, nessa altura, mais ou menos. Aqui estaria a distância do 89. Então, eu quero quase 54. Então, eu vou mais ou menos na metade da distância aqui entre os 50 e os 60. Olha ali, então ficaria mais ou menos ali. Em 1990, deu aproximadamente 65 mil toneladas. Então, 65 está na metade da distância entre os 60 e os 70. Então, vamos fazer aqui, ó, uma ligaçãozinha aqui, ó, 90 aqui. E o pontinho ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Em 91, deu 69,1, olha, quase no 70. Então, foi mais alto ainda do que o de 1990. Então, eu vou colocar aqui mais altinho ainda. E em 92, caiu para 59,5, ou seja, caiu para quase 60. Então, em 92 aqui, na mesma altura do 92, eu vou fazer mais ou menos até o 60. Então, meu pontinho ficaria mais ou menos aqui assim. Bem, aí já a ideia é localizar os pontos e depois traçar uma linha. Vou tentar traçar uma linha aqui de azul, um pouquinho mais grossa, vou tentar traçar aqui com mais grossinha. Então, eu vou fazer uma linha passar por esses pontos, ó. Olha Esse aí. gráfico aí é quase igual aquele de matemática, né? Os planos cartesianos, né? Assim que a gente fala. Isso, justamente. Então, olha, aí estaria mais ou menos o que? O nosso gráfico de quê? De linha, tá bom? Gráfico é isso que nós estamos falando aqui, é o gráfico de linha ou de curva. Essa é a construção. Olha só como é que ficou aqui, depois feito por computador aqui, tá vendo? Ó? Veja a nossa colocação aqui, ó. Tá? Aqui é porque feito na mão, assim, só no olho, mas mesmo assim tem uma certa aparência com esse aqui que foi feito no computador, tá vendo? Tudo certinho, tudo bem medidinho. Então a ideia é essa, tem dois eixos, olha que nesse caso aqui, do apresentado, você só olhando, talvez você fala assim, professor, mas não estou vendo os eixos aí, mas eles estão aqui, tá? Aqui na horizontal, olha, seria um eixo, está em forma de tabela aí, mas aqui o eixo estaria aqui e o outro eixo estaria aqui nessa posição, ó, nesses números que estão ali, ó. Tá? Ficou meio torto aqui a minha retinha, mas a ideia é essa aqui, um eixo na vertical e um eixo na horizontal. E o gráfico está representado aí. Essas malhas, tá aqui, essa tabelinha, pode ficar ou não, dependendo do critério da pessoa que vai fazer. Beleza? Ok. Aqui tem mais alguns exemplos de gráficos de linha. Bom, nesse próximo exemplo aqui, ele pintou a parte de baixo da linha. Isso é opcional, né? Cada pessoa faz de um jeito. Se você quiser deixar mais colorido, mais bonitinho também, não tem problema, fica bom também. Quanto mais colorido, melhor. Tá bom? As cores chamam a atenção das pessoas. E aqui nós temos também
um segundo gráfico, que é o gráfico onde nós temos mais de uma grandeza envolvida. Tá bom? Então, você vai ver duas ou mais linhas. Dessa semana passada, eu estava vendo um gráfico que tem todos os países do mundo, no caso do Covid, eles colocaram um gráfico com a linha de cada país. Então, você vê um gráfico assim, cheio de linha que você pensa assim, poxa, mas que bagunça é essa? Mas quando você vai olhar certinho, olhando a linha de cada país, você consegue detectar qual é o país que tem mais casos do que outros, quem é que está em baixa, quem é que está em alta. Então, nesses casos aí, que tem muitas variáveis envolvidas, você pode fazer mais de uma linha. Esse aqui é o caso que tem duas linhas. Olha a legenda, a linha que está completamente preenchida é a exportação. E a linha tracejada aqui é a de importação. Então, a gente consegue encontrar aí essas duas linhas pelo seu tipo de linha que está colocado na legenda ali. Ok? É um gráfico fácil de construir, porque você vai só colocando os pontinhos lá no plano cartesiano e depois você manda uma linha ligando esses pontos. Professor, Sim, no nosso caso agora que a gente vai fazer o TCC, tem um gráfico específico para isso ou a gente pode usar aquele que a gente tem mais, assim, que a gente tem mais facilidade de colocar lá no trabalho? certo. É aquilo que eu falei bem no início, quem manda, quem manda o tipo de gráfico que vai fazer é duas coisas. Primeiro, é a situação. Você vai ver o seguinte, o que eu pesquisei fica bom num gráfico de que tipo? Aí você vai fazer essa análise. Se o que você pesquisou fica bem legal das pessoas entenderem, enxergarem, aí você vai lá, eu quero fazer no gráfico de linhas. Será que ficaria bom? Ou você pensa, será que isso aqui fica bom no gráfico de pizza? Ou no gráfico de coluna ou de barras? Aí você pondera isso daí. Não tem uma norma, uma ordem para dizer, não, tal tipo de informação é no gráfico específico. De jeito nenhum, tá? Então, quem escolhe é quem está fazendo o trabalho. Beleza? Ok. Um outro tipo de gráfico, que é o segundo gráfico que nós vamos falar aqui agora, o gráfico de colunas ou o gráfico de barras, é o seguinte. O que vocês acham que é colunas? E o que vocês acham que é barras? Esses nomes aqui, colunas e barras, já traz alguma coisa para vocês aí? Alguma informação? Eu costumo achar parecido com igual na construção, que o que os pedreiros fazem a área, aí eles pegam um cano, né, de PVC grosso e É. enche de concreto. Aquilo ali chama-se coluna, então eu imagino ela daquele tipo, como é que fala? Em círculo, só que comprida, né? E a barra seria então como é retangular, só que Muito bem, tem a ver com isso daí, ó. Então, quando nós falamos de colunas, a ideia que você deu do pedreiro aí é bem interessante. Por quê? Porque as colunas, elas servem para sustentar as coisas. Então, geralmente, elas são assim, elas são na vertical, tá bom? Então, quando você vê um gráfico com as barrinhas assim, na vertical, ele é coluna, tá bom? Então, seria essa a ideia aqui. Coluna vertical, ok? Agora, se você vê um gráfico que está assim, ó, com as informações na horizontal, então esse é um gráfico de barras, tá bom? Então aqui, ó, barras. A característica dela é o quê? Horizontal. Pronto. Tecnicamente essas duas diferenças. Algumas pessoas não fazem diferença nesses dois conceitos. Chama coluna e barras é a mesma coisa. Só diferencia por quem? Por quem está na horizontal e na vertical. Tá bom? Então, aqui está, ó, definido a ideia. Horizontalmente, eles chamam de quem? Aqui, ó, horizontalmente, eles chamam de barras, certo? E verticalmente, eles chamam de quê? De
de colunas. Então, essa é a diferenciação básica, ok? Vertical, colunas. Horizontal, barras. Qual é o exemplo de gráfico de colunas que ele deu aqui? Tá bom, novamente. Então, vamos ver aqui a produção de carvão de 1989 até 92. E aqui está o total de quantidade de toneladas que foram produzidas. E olha só, novamente, você vai fazer o quê? Colocar uma linha horizontal para os anos, beleza? Então, o que eu tenho aqui? 1989, 1990, 1991, 1992. E vou fazer aqui uma barrinha para cada um deles. Eu posso ter o eixo vertical aqui ou não para colocar as informações numéricas. Eu posso colocar as informações numéricas em cima das colunas também, caso a gente queira. Por exemplo, quem é o ano aqui que produziu mais carvão? Vamos olhar aqui. Aqui, foi no ano de 89, foi o mais alto, 18.196. 89. Então, eu vou colocar a coluna mais alta aqui, ó. Por exemplo. Eita, vou fazer aqui uma coluna diferente. Vou colocar a coluna mais alta aqui para esse carinha, para o ano de 1989. Depois dele, quem está mais? 1990, 11 mil, já baixou um pouco. Então, 11 mil tem que ser menor do que os 18 mil. Vamos colocar aqui uma coluninha um pouquinho menor. Ó. Depois, é de 91, com 10 mil. Vamos colocar menor do que 11 mil. Então, ela vai ser um pouquinho menor aqui. E, finalmente, em 92, nós temos 9 mil, que é menor do que 10 mil. Então, vou colocar aqui uma coluninha menor ainda. E vou colocar em cima de cada um deles a quantidade. Então, aqui posso colocar assim, 9.241 toneladas. O outro, 10.468. O outro, 11.168. E 18.196. Tá vendo? Eu não usei o eixo vertical aqui escrito, desenhado, com os números aqui do lado, tá vendo? Eu coloquei os valores em cima das colunas, porque isso já indica mais ou menos a própria altura aqui da coluna, já indica para nós qual seria a altura aqui, qual seria a projeção aqui no eixo. Tá bom? Então, esse gráfico, sem desenhar o eixo Y, o eixo vertical, é muito comum, muito utilizado. Por quê? Porque fica um gráfico bem simples e não fica muito poluído com informações. Tá? Então, vamos ver como é que ele construiu aqui. Olha aí, ó. Aqui está a maneira do gráfico que ele fez. Observe que as características de um gráfico são sempre muito importantes. Por exemplo, aqui, olha, essa parte aqui em cima, o título, o que significa, o que está sendo tratado no gráfico, não pode faltar. Outra coisa que não pode faltar é a fonte, de onde essas informações estão vindo, tá bom? Tem que ter. Mesmo que as informações sejam só suas, que você inventou para poder fazer a atividade, tem que ter essa fonte aqui, tá bom? E as duas informações básicas, que é as informações dos eixos. Do eixo horizontal aqui, que indica as variáveis, e do eixo vertical, que indica aqui os valores de cada variável. Então, tecnicamente, são 4 informações que você tem que colocar. O título do gráfico, de que se trata, a fonte de onde você retirou as informações, as variáveis que você está trabalhando no eixo horizontal e o valor das variáveis no eixo vertical, tá bom? Esse é o gráfico de colunas. Agora, o gráfico de barras é o mesmo sentido, só que ao invés de fazer as informações na vertical, a gente vai fazer na horizontal. Nós temos aqui, então, a nossa tabelinha indicando os valores. E embaixo nós temos aqui o gráfico. Observe que as nossas barras agora, elas estão na horizontal.
Viu? Então tá aqui, ó. Então a primeira informação está ali. Veja que aqui não colocou nem os valores de cada uma delas. Por quê que aqui não se coloca isso daqui? Está aqui a tabela, tá vendo, com as informações. Nesse caso, ele só queria mostrar como seria um gráfico de barras. E quem quiser ler essa tabela aqui teria que apenas visualmente descobrir o quê? Que São Paulo é o campeão de exportação, né? Foi o campeão no mês de março, que Santa Catarina foi o menor estado que teve exportações, né? Que o Rio Grande do Sul foi mais ou menos mediano, mas não dá as informações aqui na frente. Então, quem quisesse colocar, por exemplo, poderia colocar na frente aqui, ó, 1344, aqui seria aqui 542, 332, só para ficar mais fácil de quem está olhando o gráfico poder compreender, tá bom? E aqui 202. Ficaria mais ou menos assim. Porque aqui no caso, a pessoa que fosse ler esse gráfico aqui tinha que supor aqui mais ou menos quanto é que dava, caso não tivesse essa tabelinha aqui em cima, né? Mas aqui no caso era só para poder comparar a tabela com o tipo de gráfico. Beleza, então esses são os dois tipos de gráfico mais comuns. O gráfico de coluna e o gráfico de barra. Essas duas famílias ainda têm vamos falar assim, uma prima ou um primo, que são quando você coloca duas ou mais barras juntas. Quando você tem uma tabela de múltipla entrada. Ou seja, você tem mais de uma informação para poder colocar no gráfico e precisa colocar essas colunas no mesmo período de tempo, por exemplo. Vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Olha, eu tenho essa tabela aqui da balança comercial do Brasil e uma das variáveis são as exportações, né? Olha só, uma das variáveis aqui são as exportações e a outra, as importações. São duas grandezas. E eu tenho que avaliar as duas nos mesmos anos, olha só. Então, eu tenho aqui alguns anos para poder avaliar essas duas grandezas. Então, eu não teria espaço para colocar elas no mesmo plano cartesiano. Por quê? Porque um plano cartesiano só aceita o quê? Uma grandeza com os valores na vertical e a variável na horizontal. Eu já tenho uma grandeza aqui, que seria as exportações, em cada ano. Mas é muito comum utilizar mais de uma barra ou mais de uma coluna no mesmo período de tempo para poder comparar duas, vamos falar assim, duas grandezas. E é isso que está acontecendo aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no ano de 1989, a legenda aqui diz que a mais clara é a exportação e a mais escura é a importação. Então, no ano de 1989, tenho aqui a importação mais clarinha aqui, ó, foi bem maior do que quem? Do que a exportação. Não, aliás, a exportação foi bem maior do que a importação. Certo? Olha aí, ó. Então, esse caso aqui é o gráfico que nós chamamos de gráfico de dupla entradas, ou barras múltiplas, tá bom? Esse seria esse aqui, ó. Barras múltiplas ou colunas múltiplas. Você pode perguntar, professor, até quantas colunas eu posso colocar na mesma unidade de tempo? Aí vai depender muito de cada pesquisador. Se precisar colocar 2 barras, coloca. Se precisar colocar 3 barras, coloca, dependendo de ter mais de uma variável no mesmo período de tempo. Tá bom? E dá para colocar várias barras, porque vai ficar de cores diferentes, e a pessoa que for ler o seu gráfico vai conseguir enxergar e entender que ali são várias informações identificadas por sua cor. Aí, nesse caso, uma legenda é importante. Então, já tem alguma coisa que a mais do que naqueles gráficos anteriores. Olha só. O que eu tenho nesse gráfico aqui? De que se trata, né? Ou seja, o título do meu gráfico está aqui, que é a balança comercial. Eu já tenho a fonte, que é o Ministério da Fazenda, está aqui. Eu tenho as minhas variáveis, que são os anos, né? Isso, olha.
as importações, aliás, as exportações e importações em cada ano aqui. E tenho também o que? Agora, as minhas legendas. Tá bom? Então, quando você tiver algumas informações adicionais no seu gráfico, se você estiver trabalhando com mais de uma variável, é legal você colocar as legendas ali com as cores que representam para poder o leitor identificar bem essa, essas informações. Ok? Pessoal, até aqui está dando para vocês compreenderem mais ou menos a ideia dos gráficos. Eu estou falando assim um pouquinho rápido para ver se consigo chegar até onde eu gostaria de chegar para vocês poderem ir para a palestra de vocês. Está dando para compreender aqui? Assim, essa primeira aula é mais ou menos de mostragem, de ver os tipos de gráfico. Não, por enquanto não tem ainda cálculo para fazer. Vocês vão só transportar informações de uma tabela para um gráfico. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver vocês. Me diga aí. Eu achei que esse gráfico ele é um pouquinho mais complicado, assim, na hora da gente fazer ele. Eu não sei se é porque tem essa questão de ser um maior e o outro menor embaixo. Eu acredito que aqueles outros que foram passados primeiro, no meu entendimento, eu acredito que seria mais fácil de aplicar. Sim, esse gráfico de duas barras, ou de mais barras, ou colunas, realmente ele é um pouquinho mais trabalhoso, por quê? Porque você vai ter que fazer duas coluninhas, uma próxima da outra. Mas como eu disse a vocês, como a ideia não é fazer manualmente, é fazer pelo computador, porque vocês estão tendo assim, essa ideia de fazer aulas remotas, tem uma vantagem por isso, porque você pode usar o seu computador aí na sua casa, no seu tempo, né, e fazer direitinho. O que não teríamos a oportunidade tanto de fazer numa sala de aula, tá bom? Na aula que eu vou colocar de reposição ali, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente usa o Excel para poder fazer esses gráficos. Vocês que estão aqui comigo, acho que agora eu tenho só mais uma, só somos uns dois ou três aqui na sala, né? Acho que alguém saiu antes. Deixa eu ver aqui. Quantos nós somos aqui agora? Ah, não, estão todos aí, né? Beleza. Vocês utilizam o Excel já para poder fazer gráficos? Sim ou não? Ainda não, professor, eu pelo menos não. Não, né? Não, beleza. Pois então eu vou ensinar vocês a utilizar direitinho, tá bom? Porque aí esses gráficos todos aqui vocês vão fazer no computador. O importante é vocês entenderem como funciona, porque para que se algum dia o seu computador pifar, você não tiver o computador ali, você sabe fazer ele também manual, tá certo? E por último aqui, vamos fechar essa ideia até aqui nesse gráfico de setores. O gráfico de setores é o mais trabalhoso que tem, tá bom? Por isso eu falei que vou fazer um vídeo específico para ele, para a aula de reposição, porque ele é um pouco mais trabalhoso e nesse tempo que nos resta agora não dá tempo de explicar ele. Vou só iniciar, tá bom? Então, o que é um gráfico? O que seria o gráfico de setores? Eu vou abrir aqui, então, um rascunho completamente. Vocês estão vendo a minha página de rascunho em branco? Sim. Sim, né? Ok. Então tá, olha só. Vamos imaginar bem rapidinho aqui que nós temos algumas informações da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho aqui, vamos dizer assim, alunos nas turmas. Então, eu tenho turma A, turma B, C e D. E aqui eu tenho, vamos imaginar aqui, na turma A, eu tenho aqui 10 alunos, na turma B eu tenho 15 alunos, na turma C eu vou ter aqui, vamos dizer aqui, 20 alunos, e na turma D eu vou colocar aqui 25 alunos. Pronto. E eu quero fazer um gráfico de pizza para essa quantidade de alunos aí. O que é o nosso gráfico de pizza? É uma circunferência, não é isso? Então, deixa eu desenhar aqui uma circunferência para a gente poder imaginar esse nosso gráfico aí, ó. Então,
Vamos pensar aqui. Ok. Está aí a nossa circunferência. E eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dividir essa circunferência, esse círculo, para esse total de informações aqui. Como é que eu faço, então? Eu vou ter que descobrir qual é o total de unidades, eu tenho que dividir os meus setores. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir qual é o total de alunos que eu tenho para poder colocar ali nesse meu gráfico. Vamos somar aqui comigo. Esse 10 mais esse 20 já dá 30, não é isso? Esse 5 mais esse 5 já dá 10, então já vai virar 40. 40 mais esse 10 aqui, 50. 50 mais 20 aqui dá 70, não é isso? Então, eu tenho 70 alunos. Concorda comigo? Está aqui. 70 alunos. Ok. Aí eu vou fazer uma relação desses 70 alunos com a quantidade de graus que eu tenho na circunferência, tá bom? Quantos graus eu tenho na minha circunferência inteira? Quem me ajuda? Pensa aí, uma circunferência inteira possui quantos graus? Alguém lembra? É o dobro de 70, é? Não. Uma circunferência inteira possui 360 graus, tá? Então, você vai dar uma circunferência inteira, você vai colocar em 360 graus. Então, eu vou marcar aqui o centro da circunferência, que seria aí o ponto de partida para nós. Vou marcar uma retinha do centro para qualquer direção, vou colocar aqui para cima, mas poderia ser para qualquer direção, para poder começar a medir os ângulos para nós. E eu vou fazer aqui, então, ó, vou colocar aqui a primeira quantidade de alunos. Da turma A, são 10 alunos. Então, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou dividir 360 graus para 70, tá? Para descobrir quantos graus eu tenho que usar para cada aluno. Olha só tanto que é interessante. Eu vou pegar os 360 graus, vou dividir para 70 alunos, porque eu quero colocar 70 alunos aqui na nossa circunferência. Deixa eu utilizar aqui um emulador da minha calculadora, para a gente fazer rapidinho. 5,14, professor. Quanto? 5,14. Ah, muito bem. Gostei da velocidade aí. Ok, então eu tenho aqui 5,14 graus. Eu vou arredondar aqui basicamente para 5 graus, só para vocês, para ficar fácil de fazer aqui no rascunho, mas lá na prática a gente vai utilizar o 5,14 mesmo. Mas vamos imaginar que é 5 graus. Então quer dizer assim, ó, cada aluno equivale 5 graus. Cada aluno é igual a 5 graus. Então, eu tenho aqui 10 alunos, eu vou multiplicar esses 10 vezes 5, certo? Por quê? Porque cada aluno vale 5 graus, então eu vou multiplicar eles aí. Esse outro aqui também eu vou multiplicar por 5, tudo aqui eu vou multiplicar por 5. Isso por quê? Porque os nossos alunos vão representar, cada aluno representa 5 graus. Então, 10 vezes 5 vai dar aqui para mim 50 graus. Olha aí. E eu vou tentar encontrar mais ou menos um ângulo de 50 graus. Pela prática que a gente tem com matemática, a gente sabe o quê? Que essa linha que eu fiz aqui, ó, verde, é um ângulo de 90 graus, beleza? Lembra? O ângulo de 90 graus é esse cantinho retinho da nossa casa aqui. A metade de 50 graus é 45. Então, se eu ficasse aqui seria 45 graus. Então, 50 graus está um pouquinho mais para frente. Então, seria mais ou menos por aqui assim, ó. Aqui estaria mais ou menos os 50 graus. Entenderam a lógica aí, pessoal? Estamos entendendo. Ó, então tá. Vamos então apagar esse 45 aqui. Eu vou apagar tudinho aqui. Vou apagar essa linha dos 90 graus aqui também. E vou deixar só só dos 50 graus aqui. Isso quer dizer que esse espaço que eu fiz aqui, ó, esse setor aqui é o setor que representa quem? A escola, aliás, a turma A.
Beleza? Então, eu vou vir aqui e fazer o quê, ó? Esse pedacinho aqui é o pedacinho da turma A, que são 10 alunos. Se eu quiser colocar aqui, eu coloco, posso colocar, se eu não quiser, eu deixo só o setor mesmo. Depois, vamos agora para a turma B, que é 15 alunos. Então, perceba que 15 vezes 5 vai dar aqui 75. 75 graus. A partir desse aqui agora, a gente vai começar a mexer nela a partir de onde terminou a turma A. Então, eu deixo ela aqui, tá bom? Vou medir mais ou menos aqui o ângulo de 90 graus de novo, para a gente poder ter uma base, ó. Veja que eu estou fazendo aqui só no olho, mas dá para entender mais ou menos. Está aqui o meu ângulo de 90 graus, eu quero medir 75. Então, vamos pensar, se eu pegar o ângulo de 90 graus e dividir ele em 3 partes, olha só, 3 partes iguais, cada parte dessa vai ser 30, certo? Então, aqui tem 30 graus, aqui tem mais 30 e aqui tem mais 30. Então, até aqui eu já deu 60 graus, eu quero 75. Então, eu vou dividir aqui mais em 3 partes esses 30 graus. Tá vendo aí, ó? Então, aqui já vai ser quem? Aqui já vai ser 60, aqui já vai ser 70, 75 graus vai ser aqui no meio, mais ou menos, ó. Deixa eu apagar aqui meus excessos. Olha aí, então 75 graus vai ser mais ou menos vindo para cá, ó. Olha aí. Deixa eu apagar o meu rabisco de 90 graus aqui. Vou apagar aqui, tudo direitinho. Pronto. E aqui eu tenho a minha turma B. Ó, o meu setor circular que representa a quantidade de alunos da turma B. Bem colorido. Tá aqui. Aí essa é a minha turma B que tem 15 alunos. Ok. O que mais que nós vamos fazer agora? Quem é o próximo? 20. Tá vendo? 20 alunos da turma C é o dobro da turma A, que tinha 50. Então, eu vou ter que fazer o quê? 20 vezes 5 vai dar 100 graus, não é isso? Ó, então, 100 graus. Rapidinho eu termino aqui, galerinha. Então, olhando aqui mais ou menos, eu tenho um ângulo de 90 graus por aqui assim, porque eu sei que é um ângulozinho, um cantinho reto, né, com esse outro que já está começando aqui, ó. Então, 100 graus é um pouquinho mais para frente, ó. Aqui está o 90, então 100 graus estaria um pouquinho mais para cá, para frente, ó. Pronto. Então, eu vou apagar isso aqui. E ali estaria os 100 graus, e seria a turma C. Deixa eu pintar aqui mais ou menos, a turma C. Olha aqui seria a turma C. E o que sobrou, como tem só mais uma variável, o que sobrou vai ser para ela, tá bom? Então, vai ser para ela, que seria o de 125 graus. Tudo isso que sobrou aqui seria a turma C. Tá bom? A turma D, perdão. Vou colocar aqui o azulzinho. Olha aí. Todo esse restante aqui é da última variável que sobrou ali. Pronto. E aí nós teremos aqui representado um gráfico de pizza. Legal? Ou seja, você vai comparar o total de informações que você tem que colocar no gráfico com os 360 graus que tem lá na pizza. Tá bom? Mas eu vou fazer uma gravação bem mais detalhada e deixar lá para vocês na aula 11, a aula de reposição. Tá bom? E professor, aí no caso essa questão aí de dividir 360 por 70 só vale se for para fazer o gráfico de pizza, né? Porque se for para fazer o tipo de gráfico não precisa disso, não? Não precisa não. Esse aqui é só para o gráfico de pizza. Por quê? Porque você está relacionando o setor circular, né, uma circunferência de 360 graus com a quantidade de informações que você quiser colocar. No caso, se você quisesse colocar, vamos dizer aí,
100 informações ali dentro, você iria dividir 360 graus por 100, aí iria multiplicar cada grupo, você multiplicaria por aquele resultado, igual nós fizemos ali. É a maneira rápida e fácil, é a proporção que a gente fala, né? Aí nessa aula que você vai gravar e colocar no portal, você vai ensinar também como é que faz pelo Excel, né? Isso, exatamente. Então, eu vou mostrar dos dois modos. Tipo esse que eu fiz com vocês aqui, fazendo manualmente, que vocês percebam aí que dá mais trabalho, leva um pouquinho mais de tempo. E quero mostrar também como faz no Excel. Tá bem? Só mais uma pergunta. Sobre a questão das cores. Se eu não quiser colocar lá o nome A, B e a quantidade lá do lado, eu posso fazer, então, uma legenda e colocando a cor, e lá na frente da cor eu vou destacando o que significa, ou não precisa? Perfeito, pode ser. O que você achar que vai ficar mais bacana e mais rápido para o seu leitor encontrar as informações, tá bom? Então, quando você consegue usar cores e a legenda, fica muito mais bonito, muito mais profissional, vamos dizer assim. Tá bom? Tá certo. Ok, pessoal, para a aula de hoje, alguma dúvida? Assim, deu para vocês entenderem mais ou menos a ideia? Deu para compreender um pouco. A questão lá das atividades que está no portal, a gente resolve aquela lá que já está lá teórica, né? Aí na parte da prática a gente vai tentar fazer os gráficos, é isso? Isso, exatamente. Tá bom? Beleza, então. Pois vamos lá para a palestra de vocês, então, tá bom? Vou deixar gravada essa aula lá e vou gravar a outra também. E na próxima aula, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês me avisam. Tá bom? Tá bom, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Deus abençoe vocês. Boa palestra para vocês. Boa Amém. noite. É, Amém. fizeram a frequência? Fizeram? Sim, eu fiz. Sim, eu fiz. Tá, ok. Tem 5 respondidos aqui, né? Ok. Jusilene, ou a Evelyn, colocou a frequência ali, que ela chegou por último. Não sei se ela pegou o link. Evelyn? Sim, sim, coloquei, professor. É porque meu celular tinha descarregado, eu saí um pouco, depois eu voltei. Ah, tá. Não, beleza então. Pois, bacana. Vamos com Deus.